Olá e seja bem-vindo a mais uma aula de Química. Meu nome é Nelson, sou professor. Estamos hoje a tratar assunto relacionado com as propriedades químicas dos óxidos. Dizer que propriedades químicas de qualquer substância refere-se ao comportamento da substância quando reage com outras substâncias. E para o caso de hoje, vamos falar dos óxidos e vamos entender o que acontece com os óxidos quando reagem com outras substâncias, especificamente quando reagem com água. Os óxidos ametálicos, para se formarem, devem reagir com o oxigênio e a partir disso vão se formar esses óxidos em alusão. Então temos aqui o carbono reagindo com o oxigênio, formando o dióxido de carbono. O enxofre reage com o oxigênio e forma o dióxido de enxofre. Aqui temos o nitrogênio, que reage com o oxigênio e vai formar o monóxido de nitrogênio. Depois de se formarem os óxidos, então esses óxidos, quando reagem com água, vão produzir ácidos, ou seja, vão se formar ácidos. Ao reagir um óxido ametálico, qualquer que seja, com água, vai se formar ácidos. Então, ácidos são substâncias químicas que têm o radical e íons de hidrogênio. Então, sempre começa com H. Então, esses são ácidos, ácidos inorgânicos. Então, aqui nós temos este é um padrão de comportamento de todos os óxidos ametálicos. Quando reagem com água, vão formar sempre ácidos. Então, como estão a ver aqui, temos dois átomos de hidrogênio. Aqui do outro lado também temos dois átomos. Este dióxido de carbono, nele acrescenta-se o oxigênio que está deste lado, formando assim o carbonato do outro lado. Então, este é um ácido chamado ácido carbônico. Então, aqui temos mais exemplos de óxidos ametálicos reagindo com água e todos eles vão formando ácidos. Então, o dióxido de carbono reage com água formando o ácido carbônico. O dióxido de enxofre reage com água formando ácido sulfuroso. O dióxido de nitrogênio reage com água formando ácido nítrico. E o pentóxido de fósforo reage com a água formando o ácido fosfórico. E vamos continuar agora falando de óxidos metálicos. Como já sabíamos, na classificação, os óxidos são classificados em óxidos metálicos e óxidos ametálicos. Então, os óxidos ametálicos são aqueles óxidos formados por um elemento ametálico e oxigênio. E todos os óxidos ametálicos, quando reagem com água, formam ácidos. Por causa desse comportamento, são chamados também de óxidos ácidos. Então agora vamos para os óxidos metálicos. Os óxidos metálicos, para serem obtidos, devem reagir com o oxigênio, onde vão se formar já os óxidos metálicos. Então temos aqui o potássio reagindo com oxigênio. Vamos ter o óxido de potássio, temos o sódio reagindo com oxigênio, vamos ter o óxido de sódio, temos o cálcio reagindo com oxigênio e vamos ter o óxido de cálcio. Então, quando um óxido metálico, qualquer que seja, ao reagir com a água, vai surgir sempre uma base. Então, este é o comportamento de todos os óxidos metálicos. Quando reagem com água, sempre formam bases. Por causa disso, vai-se dizer que os óxidos metálicos também podem ser chamados de óxidos básicos. Aqui já temos alguns exemplos. O óxido de potássio, reagindo com água, vai formar o hidróxido de potássio. Temos o óxido de sódio, reagindo com água, vai formar o hidróxido de sódio. Temos o óxido de cálcio, reagindo com água, vai formar o hidróxido de cálcio. E temos o óxido de zinco, que reage com água, formando o hidróxido de zinco. Então, esta é a aula de hoje, aula muito simples, muito resumida. Se não entendeu alguma coisa, pode recomeçar o vídeo, mas
tem parte de sugestões aí que pode colocar aí as suas sugestões ou mesmo apresentar as suas dúvidas, se ainda tiver em relação a esta matéria. Pode também sugerir outros vídeos para que eu possa gravar nas próximas gravações, esclarecendo as suas dúvidas. Aqui vamos para um exercício onde deve completar a equação, claro, olhando para as propriedades químicas. Neste caso, trata-se de óxidos ametálicos e aqui vai completar a equação formando assim os óxidos metálicos. Então aqui vai completar colocando os óxidos metálicos e aqui colocando, só para adiantar a resolução do exercício, os ácidos formados pela reação do dióxido de carbono e trióxido de enxofre com a água. Então vai colocar aqui os resultados. Muito obrigado pela atenção. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com pessoas que possam se interessar com esta informação. Coloca aí também o seu like e vamos promover assim a educação. Até a próxima.